Boa tarde, meus queridos amados irmãos, na paz do Senhor Jesus. Estou aqui para trazer mais uma palavra para você nessa tarde. Quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe teu like, teu joinha, você que não se inscreveu. Compartilhe a mensagem com teus amigos, com teus irmãos. A palavra de Deus para você nessa tarde está no Salmo 51. A partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Louvado seja Deus. Aqui Davi escreve esse salmo, querido. Esse salmo, ele relata quando Davi traiu o seu soldado, né? Traiu o seu melhor soldado com a esposa dele, querido. Davi traiu Batseba, era a esposa de Urias. E Davi estava na guerra, mas resolveu dar um descanso no palácio. E nesse descanso dele, ele foi olhar para onde não devia olhar, olhou aquela mulher se banhando e desejou. E aí ele caiu, querido. Qual é o homem na face da terra que não é falho, não cai, não se é fragilizado? Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Então Davi, que ele teve essa queda, ele adulterou, né? E ele cometeu um homicídio, porque ele tirou a vida daquele homem para ficar com sua mulher. Olha só. Mas nem por isso esse homem deixou de ser chamado homem segundo o coração de Deus. Porque esse Salmo 51 relata a confissão de Davi e arrependimento diante de Deus. Um profundo arrependimento bateu no seu coração. Porque desse caso que ele teve com essa mulher, Batseba, nasceu um filho, mas esse filho não vingou. O Senhor disse que ia morrer. Davi jejuou, mas não adiantou nada, né? Morreu, o filho do adultério morreu. E aí veio o profeta Natan, querido, dizer para Davi, né? Aquela história da ovelhinha, que era Urias, né? Então só tinha aquela ovelhinha. E aí, querido, aquele homem, Natan, disse que é Davi que cometeu aquele ato. E Davi se arrepende profundamente, né? Rasga suas vestes, né? Que se cobre com cinza. E esse homem, a partir daí, relata todo esse Salmo 51. Está relatando todo o seu confissão diante de Deus, a sua confissão, o seu arrependimento para Deus. E Deus vê a profundidade do arrependimento de Davi. O que quer dizer nessa tarde? Que o Senhor quer a gente exatamente dessa forma. Se a gente cometer iniquidade, pecado diante de Deus, querido, nós temos um Deus que nos perdoa, aleluia. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você anda fazendo, se você se colocar diante de Deus, se arrependido profundamente do teu pecado, das tuas iniquidades, Deus vai te perdoar e vai te lavar e vai te purificar. E aí você vai ficar limpo. Você vai estar perdoado pelo Senhor para não cometer mais tais coisas. Assim foi Davi, né? Esses 3 primeiros versículos diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, ele diz, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele conhecia Deus, Davi conhecia Deus na profundidade. Ele se expressava dessa forma, querido, porque o seu coração, o Espírito Santo ainda estava com ele. E nesse salmo todo ele diz lá: Senhor, não tira de mim o teu espírito, não tira de mim o teu espírito. Olha só o coração desse homem, totalmente arrependido do mal que ele cometeu. Esse é que o Senhor quer, querido. É o arrependimento é que muda o homem, transforma e liberta ele das coisas desse mundo. Se não houver arrependimento, se não houver confissão de pecados, querido, não tem como a pessoa mudar e ser transformada por Deus. Porque Deus conhece o coração, amém? E aqui diz mais. Ele diz aqui, ó: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Olha só, ele pede a Deus que lave ele, que purifique ele, toda a imundície que ele tinha cometido, porque ele estava sujo. Ele se sujou, ele se contaminou, né? Ele deu lugar à tentação, ele não venceu porque ele estava no lugar errado, na hora errada.
era para ele estar na guerra, era para estar com seus homens, ele foi descansar. Olha o perigo da pessoa descansar, querido. Não há tempo de descansar aqui na terra. A luta, a batalha é travada todos os dias, nós temos que estar de pé, na torre de vigília, vigilante, todo o tempo, como diz a palavra, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aqui a vigilância é total e absoluta, e quando tivermos aqui a luta é guerra, é batalha, mas tem um Deus que está lutando ao meu favor e ao teu favor, amém? Louvado seja Deus. E ele diz mais no versículo 3, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha isso, ele reconhece as suas transgressões, ele reconhece os seus pecados. É isso que o Senhor quer comigo e com você, que nós reconheçamos as nossas falhas, os nossos pecados e confessarmos a Deus. Olharmos para dentro de nós e ver a nossa miserabilidade, a nossa carência de Deus. Nós temos que confessar isso, querido, para que Deus venha nos lavar e nos purificar de toda a imundícia. Louvado seja Deus. E isso vai agradar o coração de Deus, sabe por quê? Porque ele vê que o coração está totalmente voltado para ele. Por isso que Davi, eu vejo que depois desse ato que aconteceu com ele, aqui foi chamado segundo o coração de Deus, porque ele foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, todo-poderoso Deus. Amém? Esse Salmo 51 relata algo fortíssimo de arrependimento, de confissão. É assim que Deus quer eu e você. Todo dia nós pecamos por pensamento, por palavras. E aí, mas tem algo maravilhoso na minha vida e na tua, que é o Espírito Santo, aleluia, que está dentro de mim, está dentro de você. Ele nos tem tipo um dispositivo que acusa, mostra que a gente pecou e tem que pedir perdão. Amém? Louvado seja Deus. A gente não vive mais na prática do pecado, mas com algo que nós cometemos, o Espírito Santo logo nos fala no nosso coração, e nós nos derramamos, nós choramos, nos arrependemos. Assim que tem que ser eu e você, amém? Na presença de Deus. Recebe esta palavra e medita nesse Salmo 51. Nele todo dia, como Davi relata profundamente aqui a sua confissão e arrependimento diante de Deus, amém? Do que ele fez. Maravilhoso Deus e eterno Pai, abençoa a vida de cada um que recebeu essa palavra no coração. Que venha hoje, Pai, aquele que está precisando confessar os seus pecados, se arrepender, para que o Senhor venha mudar a sua vida, a sua história. Abençoa, Pai, a vida de homens e mulheres de Deus nessa tarde. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.